Olá, bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bom, doutora Rafaela? Seja muito bem-vindo à nossa live. Você está me vendo e ouvindo bem? Sim, tudo perfeito. Uhum. Eu não consigo me ouvir. Eu estou conseguindo ouvi-lo bem, mas eu não consigo me ouvir. Vamos lá, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma imensa satisfação recebê-lo na nossa casa, na nossa Escola Superior de Advocacia. Sinta-se muito acolhido por nós. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Eu cumprimento a todos e todas que estão presentes. É um motivo de terça-feira, nossa última semana, nós trabalhamos nessa área. Dia 20 já entra o recesso do judiciário. Então, é a nossa última semana, essa reta final de festividade de fim de ano. Então, tê-los nesse momento de correria é um motivo de grande valia para nós. Sejam bem-vindos. Cumprimento também os nossos conselheiros que estão aqui presentes, os estudantes, advogados, serventuários da justiça, os seus convidados, que eu estou vendo que já tem convidado seu aqui. É uma grande honra tê-los todos aqui. Cumprimento de forma muito carinhosa e especial todos os diretores da nossa escola e também os colaboradores. Por trás de tudo isso aqui, existe uma equipe que prepara tudo, que organiza tudo, e é tudo muito bem alinhado. Obrigada a todos, diretores e colaboradores que contribuíram para que essa live pudesse acontecer. Doutor Denis, eu tive uma grande satisfação de conhecê-lo de forma virtual, acaba que nos tornamos amigos em face disso. Doutor Denis, delegado de polícia em Santa Catarina, pós-graduado em Direito Penal, escritor de vários artigos jurídicos, ex-oficial da Marinha do Brasil e ex-integrante do Grupo Polegar. Essa é um currículo, uma parte do seu currículo que é diferente. Nós vamos até comentar a respeito. Antes de iniciarmos a nossa live, eu passo a palavra para que você faça seus cumprimentos iniciais e logo em seguida nós já iniciamos dentro da nossa temática. Tá? Muito obrigado, doutora Rafaela. Primeiramente, queria agradecer aí essa oportunidade de a gente fazer essa live, né? Fazer um bate-papo aqui. E também queria agradecer aí a Escola Superior de Advocacia aí de Goiás, uma instituição, a OAB como um todo, né? Uma instituição que eu tenho muito respeito, muita admiração, até porque já fui advogado. Quando me formei lá na época, no ano 2000, eu tenho cara de novinho, mas me formei faz uns 20 anos já, quando me formei. Eu advoguei por um ano e tenho um respeito enorme, até porque meu pai também é advogado. E é um prazer enorme poder estar falando com vocês aí sobre esse assunto, né, tão polêmico. Não é polêmico, polêmico em alguns aspectos, alguns artigos da lei, e uma lei, por outro lado, maravilhosa. Chega a ser dos terceiros melhores estatutos de proteção da mulher da mulher do mundo, né? É fantástico realmente a Lei Maria da Penha e eu agradeço para a gente poder estar falando sobre esse assunto nesse momento. Muito obrigado. Que bom. Muito obrigada. Antes de nós entrar, o seu currículo ele instiga um pouco de curiosidade. De uma forma bem sucinta, bem breve, para nós podermos debater melhor a respeito da nossa temática, conte-nos a curiosidade de todos, como que um ex-integrante do grupo Polegar, que foi um grupo muito famoso na década de 90, Popstar, então aqueles que acima de 30 anos lembrará do grupo Polegar, como um ex-integrante do Polegar, tem um currículo com várias aprovações em concurso público. Tire-nos essa curiosidade. Então, foi uma época muito boa, né? Foi uma época muito boa. Eu tocava na banda e, paralelamente, minha mãe, eu era novo, né? Eu entrei na banda, eu tinha 17, 18 anos. Minha mãe falou para mim: ó, se quer cantar, você pode cantar, só que você vai ter que fazer alguma faculdade, você vai ter que estudar. O que você vai estudar não me interessa, mas eu quero que você faça alguma faculdade. Minha mãe sempre foi uma incentivadora, assim, de primeira mão, né? E aí eu acabei realmente indo para a área do direito. Eu tocava na banda, paralelamente eu fazia faculdade de direito. Assim, os shows, a maioria era no final de semana, quando não dava, eu faltava eventualmente, mas eu acompanhava pelos livros e tal. E eu resolvi ir para a área do direito porque meu pai já era advogado, meu pai é procurador do Estado aposentado, já advogava na época.
E eu resolvi ir, porque eu ia com meu pai desde pequenininho no fórum, né? Eu via meu pai de terno e gravata, achava o máximo aquilo, ia no fórum, ia ver o juiz e tal. E por isso que eu resolvi ir para a área do direito. Fiz a faculdade, toquei na banda. Quando a banda terminou, foi mais ou menos no finalzinho ali que eu estava quase me formando, aí eu prestei o exame da ordem e entrei para a advocacia. Foi assim que começou minha vida na área jurídica. E aí depois foi para Marinha e da Sim, Marinha para curso de sim. delegado. Aí eu advoguei por um ano, mais ou menos, com meu pai, até que eu resolvi prestar o concurso para a Marinha, né? Muitos bacharéis em direito não sabem que nas Forças Armadas, porque geralmente nós que nos formamos, saímos da cadeira, né, da faculdade de direito, achamos que concurso público é só juiz, promotor, delegado, procurador e fechou, na área jurídica. A gente não a gente esquece não, né? Não sabe, eu pelo menos não sabia, que as Forças Armadas também têm para a área de bacharel em direito concurso público, que é muito legal, né? O que acontece? Você entra com a patente de oficial já, de tenente, para exercer a função de assessor jurídico, a assessoria, né? Uma assessoria jurídica lá dos comandos militares. Claro, se tiver uma ação contra a Marinha, contra o Exército, contra a Aeronáutica, judicial, um litigioso judicial, claro que não é o bacharel em direito lá, o assessor jurídico lá que vai. O assessor jurídico, eu falo assim, aquele que vai fazer o assessoramento ali, que somos nós bacharéis de direito. Não somos nós que vamos litigar, porque nós não temos OAB. É incompatível, né? O exercício da advocacia com o militarismo. É incompatível, totalmente. Então, nós não vamos exercer, até porque a OAB você não pode deixar válida. Você tem que pedir o cancelamento. Eu não lembro mais agora se cancelamento ou suspensão. Faz muito tempo já. Mas isso assim, é incompatível, totalmente incompatível para o Estatuto da Ordem. Então, você não pode advogar. Então, quem vai, quando alguém entra com uma ação contra a União, contra a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, por meio da União, quem vai contestar é a AGU. Não é o bacharel em direito, nós que prestamos concurso para ser oficial da Marinha. Nós vamos simplesmente trabalhar lá dentro como? Assessorando o comandante no caso de uma sindicância, como deve ser feita, como devem ser realizadas as oitivas, vai presidir eventualmente o inquérito policial militar, que é a atividade que o delegado de polícia faz aqui fora. Lá dentro, no âmbito do crime militar, vai ser o oficial militar. Né? E muitas vezes eles colocam, eles nomeiam quem? O bacharel em direito que tem o conhecimento, tem a formação jurídica para ser o responsável do inquérito policial militar. Vai ser mais ou menos a função de um delegado de polícia, mas lá dentro do ambiente castrense. Né? Então foi isso que eu fiz. Entrei para a Marinha, eu era tenente. Quando faltava um mês para eu ser capitão, porque eu saí de carreira, você pode se aposentar. Né? Quando faltava um mês para eu ser capitão, aí eu tinha passado um concurso para delegado. Por que eu prestei concurso para delegado? Porque eu trabalhei 4 anos no Rio de Janeiro, e consegui uma transferência para São Paulo depois de 2 anos, mas a Marinha, quando você exerce a atividade jurídica, ela sempre te manda de volta para o Rio depois de um tempo, porque é a sede do jurídico. Aí eu acabei voltando, eu ia ter que voltar para o Rio de Janeiro, eu não queria voltar para o Rio, porque eu gostava muito do Sul, do Sudeste, e eu não queria ir para o Rio, né? E aí o que acontece? Eu resolvi prestar o concurso para delegado de polícia, porque eu sempre fui apaixonado pelo direito penal. Eu sabia que se eu prestasse concurso para magistratura, para o Ministério Público, eu ia trabalhar com outras áreas do direito, como direito de família, enfim. E eu não queria, eu sempre fui apaixonado pelo direito penal. E aí eu resolvi prestar o concurso para delegado de polícia. Aí eu prestei em Santa Catarina, passei e vim para cá. E já estou aqui há mais de 11 anos já como delegado, né? Eu gosto bastante. Ai, que bom. É uma história muito bonita e instigante, né? Eu tive curiosidade, eu imagino que muitas devam ter também. Entrando na nossa temática, que, como você disse, é um dos compêndios melhores elaborados teoricamente sobre a proteção da mulher. A prática no nosso país diverge um tanto da teoria. Sobretudo, eu reputo em razão de uma falta de talvez a grande questão seja um problema estrutural e sistêmico. Mas vamos lá, o que você, numa linguagem, uma análise geral, num contexto geral, o que você reputa que seja mais incongruente à teoria da prática, no que se refere à Lei Maria da Penha, sem entrar no nosso contexto epidemiológico da pandemia? Ou seja, da prática com a teoria prevista na Lei 11.340 de 2006. Está me ouvindo? Cortou um pouquinho, doutora. Dá para... Sim, cortou um pouquinho. Dá para repetir a pergunta? Cortou um pouquinho a conexão, mas agora voltou. Agora voltou. Ok. Oi. O que você... Está me ouvindo? Sim, sim, sim.
O que Sim, você reputa que pode seja falar. mais incongruente a teoria prevista na Lei 11.340 do exercício prático, sobretudo a sua prática, que é a de delegacia, sem fazer uma análise na nossa, nesse momento agora epidemiológico, ou seja, só fazendo uma leitura geral da teoria para teoria prática. O que você acha que seja mais Entendi, incongruente? entendi. Não, eu acredito, assim, no meu ponto de vista, é a questão da Lei Maria da Penha, quando ela entra na esfera das medidas protetivas, que ela elenca lá um rol, né, que pode ser definido por juiz. Claro que não é um rol taxativo, exemplificativo, o juiz pode conceder mais do que aquelas devidamente previstas ali, mas existem muitas ali que fala de separação, a visita do menor, a guarda do menor, questão de bens patrimoniais. Isso daí, no meu ponto de vista, realmente, no meu ponto de vista, não deveria estar ali na lei, porque não é nesse momento que deve ser discutido, né, a questão da guarda dos filhos, a questão de bem patrimonial do casal. Porque quando a gente entra na Lei Maria da Penha, principalmente no tocante a medidas protetivas, como o próprio nome diz, medidas protetivas de urgência, tem que ser uma coisa rápida, rápida, eficaz. O juiz, como que ele vai entrar rapidamente e eficaz numa questão de guarda de filhos, saber qual que é o melhor cônjuge para ficar, do casal ali para ficar com o filho, para ter a guarda do filho, para entrar na questão patrimonial, se isso para mim é questão de discussão, tem que ter uma instrução sobre isso. E quando você protocola uma medida protetiva, a lei nos dá até 48 horas para dar para o juiz, e o juiz até 48 horas ele tem para decidir. Como que ele vai decidir tudo isso? A guarda de um filho, quem é melhor para ficar com o filho, sobre os bens do casal, em 48 horas, né? Então, realmente é uma questão que, no meu ponto de vista, né, com a devida vênia, eu acredito que não deveria estar ali. E até porque eu vejo muito na prática isso. Eu tenho mais de 11 anos já de polícia aqui, 11 anos e pouco de polícia, e sendo que desses 11 anos, 5 anos praticamente da minha vida foram trabalhando na delegacia da mulher. E eu confesso para você que eu nunca vi, pelo menos que eu me recorde, um juiz entrar nessa seara de... Você vê que está em desuso isso daí, pelo menos eu não vejo o juiz aplicar essa questão de guarda de filhos em sede de medida protetiva. Eu até já vi mulher pedindo, só que o juiz nem entra nessa seara. Ele deixa para resolver depois em questão civil. Já vi juiz se manifestando nesse sentido, né? Inclusive. Porque realmente eu acho muito difícil você decidir isso numa questão de medida protetiva. Medida protetiva tem que ser o quê? Ah, o agressor ameaçou a mulher. Bom, o que a gente pode fazer de urgente para realmente o rapaz não matar a mulher? Bom, vamos tirar ele da casa, vamos dar medida protetiva para ele não manter contato com ela. Ou seja, são questões de urgência, porque a integridade dela física, a vida dela às vezes corre perigo. Ou seja, a guarda de filhos, isso não vai influenciar na vida dela, o bem patrimonial, não vai naquele momento. Né? Então, isso que eu acho que realmente é uma questão que não deveria estar na lei, né? No meu ponto de vista. Entendi. Agora, já em relação à pandemia mesmo, a Lei Maria da Penha, houve alguns reflexos práticos com a pandemia. 14.022. A Lei 14.022 alterou a lei que se refere a 13.979, que é a lei que inclusive disciplinou sobre essas medidas sanitárias. E aí trouxe algumas disposições no que se refere à proteção dos vulneráveis. E aqui eu incluo mulher, idoso, criança, portador de necessidades especiais. O que você vislumbra de mais discrepante, teoria e prática, nesse contexto de pandemia, no que se refere a essa lei 14.022? Você está me ouvindo? Cortou? Sim, sim, estou escutando. Estou escutando. Sim, sim, peguei, entendi. No meu ponto de E vista, é que... Oi? Tá. No meu ponto de vista, é que essa questão, embora a pandemia e essa doença seja uma doença horrível, né? Essa Covid, eu acho muito difícil você ter um contato só virtualmente com uma vítima, embora seja necessário por causa da doença, realmente que é muito contagiosa, mas é muito difícil você ter um contato virtual, às vezes por meio eletrônico, sem ver a cara da pessoa e já encaminhar para o juiz um pedido de medida protetiva já, e o juiz também decidindo aquilo, uma coisa fria no papel só, que você vai estabelecer a restrição de direitos do agressor. Muitas vezes você vai mandar um pai de família sair de uma casa.
né? Sair de uma casa, não ter contato com a família, não ter contato com a... Porque a lei fala, né? O juiz pode determinar a proibição não só com contato com a vítima, como também com os familiares da vítima. E muitas vezes o juiz determina... Doutor Denis, cortou. Algumas restrições, muitas vezes... Você vai... Tá escutando? Alô? Som? Não, Som? vamos. Som? Cortou e não Som? conseguimos. Tá escutando? Som, Agora sim. som. Então, Okay. o que eu acho? Que é muito discrepante a questão de você... O juiz, muitas vezes, vai determinar uma medida restritiva de direitos, porque ele vai afastar, muitas vezes, o agressor da casa do casal. Ele vai, às vezes, proibir o agressor de não ter contato com a vítima, com os familiares da vítima, com o próprio filho, muitas vezes, porque não deixa de ser familiar, né? E sem ter um contato, o delegado, por exemplo, sem ter um contato ali visual, físico, às vezes só no papel, só na coisa eletrônica. Embora eu sei que essa doença é muito grave, mas no meu ponto de vista deveria ter, sim, um contato presencial para, claro, com as devidas distâncias, com todos os protocolos de obediência da Covid, de proteção, máscara, álcool gel, mas com uma certa distância. Nem que seja quase 2 metros de distância, 1,5 metro, pelo menos, né? No ambiente arejado, com janela aberta, mas pelo menos ter o contato para saber o que está acontecendo, antes do juiz determinar aquela restrição de direitos que são gravíssimas, né? Então eu acho que, embora hoje está tudo encaminhando para essa área do virtual, que a gente está fazendo aqui live, palestras virtuais, só que no meu ponto de vista tem coisas na vida da gente que não tem como ser virtual, né? É esse caso, né? Eu acho sim que tinha que ter um contato mais especial, até porque posteriormente essa vítima ela vai ter que ser escutada também. Então, bem ou mal, a delegacia, pelo menos ainda, nós não estamos fazendo oitivas virtuais. Então, ela vai ter que vir na delegacia dar o depoimento dela, né? Da declaração dela. Então, realmente, no meu ponto de vista, eu acho que, acredito assim, um BO, sim, feito eletrônico, poderia ser feito, não tem nenhum problema, isso funciona bem. Só que eu acho que em casos mais restritivos de medida protetiva, eu acho, assim, na minha opinião, que a mulher tinha que vir na delegacia para ter o contato presencial. Até mesmo porque, assim, a Lei Maria da Penha veio para proteger a mulher. Mas eu já vi alguns casos, a grande maioria, a mulher de fato é vítima. Outros, eu já vi a mulher utilizando da proteção legislativa como forma de ataque. Então, ela utiliza da medida protetiva como uma forma de atacar o ex-companheiro. O que era para ser uma proteção dela, ela utiliza de vias transversas. E esse contato físico, ele permite até fazer uma análise da situação, né, dessa realidade. Se a fala dela está sendo coerente e compatível com o que ela está vivenciando. Ou às vezes a situação é até mais grave do que é retratado pelo meio virtual. Eu Fale-nos um pouquinho do que se tratou essa campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Sim, foi assim, ó, de onde surgiu essa ideia, né? Foi feito no Brasil inteiro, inclusive. Dia 25 de novembro foi o Dia Internacional de Eliminação de Violência contra a Mulher. Dia 25 de novembro. Aí, dia 10 de dezembro, foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O que nós fizemos, né? Essa campanha pegou esses 15 dias, que era do Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher, mais do Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Compactamos tudo e fizemos esses 15 dias uma campanha denominada de Campanha pelo Fim da Violência contra a Mulher. E nesse período de 15 dias, o que nós fizemos? Isso não foi só aqui na cidade onde eu trabalho, não foi só em Santa Catarina, foi a nível nacional, né? O que nós fazíamos? Nós íamos na rádio, nós íamos em meios da imprensa, em jornal, em revista, fazíamos uma campanha
falando como que a mulher pode detectar eventuais relacionamentos abusivos, como que ela faz para sair desse círculo vicioso, tentar conscientizar a mulher que nenhum relacionamento que o agressor impõe a ela certas restrições é um relacionamento saudável, porque às vezes a mulher está naquele círculo vicioso, muitas vezes o agressor ele afasta ela de convivência com a família, com os amigos, e ela acha que aquele mundinho dela, onde ela é agredida emocionalmente, fisicamente, por xingamentos, por ameaças, ela acha que é o mundo dela. E muitas vezes, inclusive, ela é traída e ela se acha culpada, acha que o agressor traiu ela por culpa dela, porque ela não se comportou bem com ele, enfim. E ela acha que aquilo é normal, porque ela não tem uma amiga para conversar. Porque no decorrer dos anos, o agressor afastou ela de todo o núcleo familiar dela, o núcleo de amizade dela. Né? Então, a gente tem que conscientizar a mulher, né, que ela não está sozinha nessa briga, né, e que nós estamos, inclusive, as delegacias de portas abertas para atendê-las, né. Foi mais ou menos isso, essa campanha que nós fizemos, que funcionou muito bem no Brasil, inclusive. Que bom, foi um trabalho de conscientização mesmo. Sim, sim, exatamente. Esse trabalho de conscientização, inclusive, vai até de encontro com a Lei 14.022, que foi editada agora em julho, no que se refere ao enfrentamento dessas medidas sanitárias nesse contexto epidemiológico com a proteção da mulher. Não somente da mulher, como também de vulneráveis, conforme eu disse anteriormente. Vamos falar um pouquinho desse contexto pandêmico, né? Já que nesse contexto pandêmico nós ainda estamos inseridos. Já houve algumas flexibilizações no que se refere à convivência com o próximo, mas mesmo assim estamos ainda inseridos nesse momento pandêmico. Nós temos dois canais muito importantes, Disque 180 e Disque 100. Você reputa que esses dois canais são satisfatórios para a proteção da mulher? Sim, não totalmente satisfatórios, porque, claro, ela tem outros caminhos também para comunicar às autoridades policiais aí os casos que elas são vítimas, mas são os caminhos excelentes, excelentes, né? A partir do momento que ela faz uma comunicação de um crime ali, nós vamos tomar as medidas cabíveis, só que muitas vezes, lembrando, né, nós vamos chamá-la para prestar o depoimento, esclarecimento sobre aqueles fatos. Só que, de pronto, é muito importante que a polícia já toma conhecimento daquele fato, porque às vezes ela não consegue nem sair de casa, né? Tem homens, tem agressores que não deixam ela sair de casa. Então, ele é excelente para fazer aquela denúncia inicial. Mas, claro, se ela conseguir sair, no meu ponto de vista, é muito melhor do que ela fazer pelo telefone, que ela venha na delegacia e converse com o delegado, converse com o policial. Até porque se ela fizer pelo telefone, claro, às vezes o marido deixa ela sair, é bom porque a gente consegue ir lá se ela eventualmente estiver no cárcere privado. Mas se ela conseguir sair, na maioria das vezes a gente vai chamar ela na delegacia para ela prestar os esclarecimentos, né, sobre como ocorreu, como foi, porque nós temos muita pouca informação que chega para a gente. Geralmente ela faz pelo telefone, um atendente lá reduz a termo, lá põe no papel a notícia do fato relatado por ela, e depois vem para a gente, para a delegacia, isso. Então, muitas vezes falta informações ali, né? Como ocorreu, de que forma ocorreu, quando ocorreu, né? Porque a gente sabe que no direito penal não basta você falar assim, eu vivo sendo ameaçado. Né? No direito penal, para o autor ser condenado, a gente tem que saber quando foi, de que forma, teve testemunha, não teve. Isso não é colocado nas notícias de fato, né, que chegam para a gente. Então chega muito crua, muito sucinta. Não dá para a gente se basear, instruir o inquérito só com aquela informação que está na notícia inicial dela. Né? Então é muito cru. Então geralmente a gente chama ela para explicar para a gente como ocorreu, se teve testemunha, se não teve. Porque, por exemplo, num crime contra a honra, um crime de ameaça, muitas vezes a palavra dela é contra do autor. Não tem testemunha, muitas vezes. Então é difícil realmente você ter um indiciamento sem ter o mínimo de informação suficiente se de fato ocorreu ou não ocorreu, né? Então realmente, mas são instrumentos excelentes, na minha opinião. Muitas vezes, inclusive, quando existe um cárcere privado, é excelente. Às vezes ela não consegue sair. Muitas vezes, durante a pandemia agora, as mulheres não saíram de casa porque estavam com o agressor lá 24 horas por dia, né? No auge da pandemia, no início da pandemia. Então, realmente, era excelente, um instrumento maravilhoso. Só que, claro, se ela tem condição de sair de casa, no meu ponto de vista, é 1000 vezes melhor que ela venha na delegacia e comunique pra gente como foi o fato. Porque aí ela não precisa se manifestar 2 vezes sobre a mesma ocorrência. Né? Economiza-se tempo, né? Economiza-se tempo e tem uma apuração dos fatos mais precisos.
como você bem disse, no direito penal, o agressor é o autor do fato. O autor do fato, ele se defende do fato. Então, o fato ele tem que ter dia, hora, local e circunstâncias. Inclusive, para que em eventual Exatamente. processo de denúncia não seja inepta. E assim fica toda frustrada a atividade policial. Doutor Denis, no que se refere ainda a esse contexto epidemiológico no cenário legislativo da Lei 14.0, que foi estabelecido que, como naquele auge, por exemplo, hoje nós estamos já entrando em dezembro, praticamente o ano que vem fará um aniversário de crise epidemiológica, com todo esse distanciamento social. Daqui a pouquinho estaremos fazendo aniversário nesse sentido. Por mais que a lei tenha sido editada em julho, ela ainda está em vigor. Como está sendo o exercício da delegacia para o cumprimento das previsões dessa lei 14.022? Essa 14.022, ela disciplinou muito sobre os vulneráveis. Uma atuação mais precisa se refere à polícia. Por exemplo, exame de corpo de delito. Houve uma previsão, um artigo, que se a vítima não puder ir até o órgão, tem que juntar uma equipe do IML e deslocar-se até a vítima para que pudesse fazer o exame de corpo de delito. Quando você faz uma análise dessa disposição teórica prevista em lei, com a estrutura, a vida no Brasil no que se refere ao cumprimento desse comando, você acha que é uma lei, uma norma que nasceu morta, sem efetividade, ou vocês estão conseguindo cumprir esse comando legal? Não, realmente é uma lei que realmente eu acho que ela deixa a desejar muito nesse sentido, Porque, por exemplo, nós não temos, por exemplo, aqui na cidade onde eu trabalho, nós temos um médico legista no plantão, sendo que a cidade tem aqui cerca de 50 mil habitantes, com um médico legista. Só ontem eu fiz 5 ou 6 pedidos de medida protetivas, atendi mulher, de urgência, ontem. Como que a gente vai deslocar um médico legista para atender, para ir até a casa dessa mulher, para ir na outra casa lá? Não tem como, a estrutura realmente não tem como. Então a gente faz o que a gente pode dentro da medida cabível, né? Nós temos um médico legista para atender todas essas mulheres, fora os demais atendimentos dele que ele tem rotineiro, né, dos dias, porque ele não atende só Maria da Penha, ele atende todo tipo de crime. Eu estou falando de um médico legista aqui para atender todos os crimes da cidade, não é só de Maria da Penha. Então ele tem que atender eventual homicídio, tem que fazer um exame cadavérico, eventualmente que demora e toma tempo. Como ele vai parar o meio do exame cadavérico para atender lá a vítima, né, de uma lesão corporal, constar uma lesão corporal? Então, realmente é difícil. Ele atende todos os tipos de crimes de lesão corporal comum entre dois homens, por exemplo. Ele atende tudo. Então, fica bem difícil ele atender estupro, fica bem difícil ele atender esse tipo de ocorrência nesse sentido. Se deslocar, a mulher faz a comunicação do fato criminoso, aí ele tem que deslocar com uma equipe para depois voltar, para depois ir para o outro lado. Não tem como, realmente. Então, é realmente uma lei que eu acho que no momento que foi feita, não constatou pelo menos a estrutura que nós temos. Eu não posso falar a nível de capital, né? Porque a nível de capital eu acho que é até pior. Porque imagina uma cidade como São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes, né? Tudo bem, mais médico-legista tem. Mas eu duvido que tenha o tanto suficiente para atender uma população com 10 milhões de habitantes, né? De ir até a casa da vítima. Então, realmente é bem difícil de atender nesse sentido, né? A Lei 14.022, ela passou a haver uma previsão da preferência fosse atendimento virtual. E alguns casos, como crimes mais graves, passou a ser por meio presencial. Como que você faz essa leitura entre o atendimento presencial e o eletrônico? Só desligar o telefone aqui. Pode falar, não estou ouvindo. Tranquilo. O presencial, nesse caso, pelo que eu entendi na pergunta, qual a diferença do atendimento presencial para o eletrônico que a lei trouxe? Seria isso, doutora? No exercício prático aí da sua delegacia. Bom, no exercício prático, nós atendemos ainda os eletrônicos,
Só que a grande maioria dos eletrônicos que chegam para a gente, que nem eu falei, faltam muitas informações de quando ocorreu aquele crime, como ocorreu, teve testemunha, não teve, ficou. Muitas vezes a vítima fala que apanhou, mas, por exemplo, mas ela não fala se ficou com lesão corporal ou não, né? Mesmo que ela fale que ficou com lesão corporal, não foi feito exame de corpo de delito. Então a gente tem que atuar rapidamente, até porque a gente sabe que o exame, que as lesões somem, o hematoma some rapidamente. Então nós temos que deslocar uma equipe para ir até lá. A equipe que eu falo não é o médico legista, porque nós não temos como, que nem eu falei aqui, né? Mas deslocamos, por exemplo, uma policial para fazer a intimação dela, para ela comparecer, para dar guia para ela ir no IML, fazer o exame e voltar. Então, e fora isso, é o que eu falei, tipo, a maioria dos casos, 90% eu dou um despacho para intimar a vítima, para ela poder me esclarecer como ocorreu aquela situação, né? Porque chega essas informações para a gente muito crua, né? Não fala, muitas vezes não fala exatamente quando ocorreu, de que forma, teve testemunha, não teve, teve lesão, não teve, se fez o exame de corpo de delito, e a gente realmente, como eu falei agora há pouco, a outra pergunta, né? Nós não temos como deslocar o médico legista a cada situação dessa para atender ela na casa dela, não tem. Então a gente tem que chamar ela para ela vir na delegacia, dar guia para ela de corpo de delito, para ela se deslocar até o ML e fazer o exame de corpo de delito, né? O nosso tema ele é bem casuístico mesmo. A teoria da prática ela é muito divergente. Quando eles fazem uma previsão legislativa, eles não têm a dimensão das dificuldades que são enfrentadas na prática, seja pelo delegado, pelo promotor de justiça, pelo advogado, pelo juiz, e sim dificulta bastante. Vamos lá. Uma das previsões... Pode falar. Não, eu ia falar só, lembrando até que essas medidas protetivas que estão na lei, muito bonitas, né, que fala que o juiz deveria decidir sobre guarda, alimento dos filhos. Muitas vezes eu até falo, porque elas falam que querem isso, querem isso, querem isso. Eu falo, olha, e muitas vezes ela fala que não quer representar. Por exemplo, teve um crime de ameaça. Ele ameaçou ela. Aí ela chega na delegacia, pede a medida protetiva, mas não quer representar, não quer processar o autor. Aí eu começo a desconfiar já, pô, ela foi ameaçada, tá temendo sobre a vida dela, tá correndo risco de vida, então, mas ela não quer processar ele. Ela só quer medida protetiva. Só quer que ele saia de casa. Ou seja, muitas vezes ela quer resolver a situação dela na área civil, que é a separação, ela quer discutir sobre a guarda dos filhos, sobre alimentos, mas não quer processar ele. Aí eu oriento, né, muitas vezes, olha, isso aqui você precisa de um advogado. Você precisa entrar na justiça com um advogado, discutir sobre a guarda dos filhos, sobre os alimentos. Ah, não, mas aí demora muito, doutor. Eu falo, mas a polícia não é questão de ser rápido, a polícia está aqui para resolver. Eu explico, a polícia, como você pensa em polícia, é crime, é prisão. Não é para discutir guarda dos filhos, alimento, fazer ele sair de casa, porque elas vão porque fala que é rapidinho. Ah, na delegacia é rapidinho para ele sair de casa, não sei o quê. Quem fala para ela, não sei. Mas fala que é isso, que é rapidinho para sair de casa. Quando, na verdade, inclusive eu falo, isso é com advogado, tem que ser tratado com advogado. E foi muito bom você porque de fato isso acontece mesmo. Eles popularizam de que ir na delegacia é a medida mais rápida para se tirar marido dentro de casa. E às vezes a finalidade, o conflito, ele não chegou a eclodir em crime. Ou é um conflito familiar, mas que não atinge bem jurídico, protegido pela esfera penal. E elas querem às vezes resolver isso e utilizam-se da proteção da Maria da Penha para poder tirar o marido de casa. De fato, isso acontece. Foi muito boa essa colocação que você fez, para poder, na atuação prática, seja no exercício da atividade policial, seja no exercício do advogado, também fazer essa diferença. Estamos perante um conflito familiar ou estamos diante de uma agressão a um bem jurídico protegido pelo direito penal? Esse fato caracteriza-se a tutela do direito penal? Ou será que o direito de família resolve por meio do advogado? Foi excelente a sua colocação, porque de fato acontece, e às vezes a gente não reflete sobre isso. Simplesmente, como advogado orienta, vai na delegacia e registra uma ocorrência. Tá, mas quais foram os fatos? Eu não quero mais conviver com ele. Tá, tem ameaça? Tem algum tipo de agressão, seja ela psicológica, seja ela moral? Tem algum tipo de constrangimento sexual aí? Porque se não tiver nenhuma esfera de proteção da Maria da Penha, não é atividade policial. Se resolve por meio
de um pedido na vara de família, né? Seja divórcio, seja dissolução de união estável, seja guarda de alimentos e visitas, sem discutir a questão do relacionamento do casal. Mas foi muito boa essa colocação para nós, a nossa atuação como advogados, quando lidar com o cliente, saber até direcionar. Isso é causa de delegacia, não, isso aqui é causa de demanda na vara de família. Foi excelente a sua colocação. A Lei 14.022 traz uma previsão assim. É possível decretação de medida protetiva pela autoridade competente. Só a discriminação literal foi autoridade competente. Quem você interpreta pela Lei 14.022 que seja essa autoridade competente? Porque ficou lacunosa. E já que a medida ela é urgente, inclusive com possibilidade de se pedir de forma eletrônica, concessão de forma eletrônica, essa autoridade competente é policial, que viu a agressão cessar de forma imediata essa agressão, é o delegado, é o promotor, é o juiz. Como você interpreta essa questão de possibilidade de medida protetiva online? No que se refere à autoridade competente, né? Para concessão da medida protetiva, né? A lei é clara agora, né? Ela teve uma introdução aí, uma alteraçãozinha nela, a lei 11.340 de 2006, foi introduzido o artigo 12C nela, e ela fala claramente quem pode conceder essa medida protetiva. Primeiramente, tá lá, é o juiz, acabou. Inciso 1, juiz, 12C, inciso 1, juiz. Na ausência do juiz, em municípios onde não sejam sede de comarca, porque nós temos municípios que não é comarca, que não tem fórum, né? Ou seja, se não tem fórum, não vai ter juiz. Nessas cidades onde não são sedes de comarca, nesses municípios, será o delegado a autoridade competente para conceder a medida protetiva. Ou seja, já vai para o inciso 2, que é o delegado. Ou seja, se não tiver o juiz, vai ser o delegado. E vem lá o inciso 3, falando assim, em cidades onde não forem sedes de comarca, ou seja, não vai ter juiz. Onde não tiver delegado também, porque tem cidades também que não é sede de comarca e também não tem delegado. Será o policial a autoridade competente. Né? Ou seja, no inciso 3. Ou seja, é meio que subsidiário. Primeiro o juiz, se não tem o juiz, o delegado, se não tiver o delegado, é o policial. Ou seja, a medida protetiva, pelo artigo 12C, não pode ser qualquer pessoa, atendeu lá no telefone, manda o policial e ele já dá a medida protetiva. Não pode. Ele vai ser uma autoridade incompetente. Não pode. Só que pode nessa ordem aí que está lá no artigo 12C, que é o inciso 1, primeiro o juiz, 2, o delegado, 3, o policial, onde não tiver o delegado. Né? Agora, claro, as demais autoridades podem tomar as medidas cabíveis. Que tipo de medida? Por exemplo, a mulher quer noticiar um fato criminoso, que ela foi agredida, passou um policial na rua, eu não posso falar a nível de outros estados, mas aqui em Santa Catarina a Polícia Militar faz BO. Eles fazem BO na própria rua, eles têm um sistema eletrônico que eles fazem BO. Passou uma vítima lá, abordou o policial, comunicar o fato para ele, eles fazem. Vem pra gente, vem pra Polícia Civil. Aí a autoridade policial judiciária, o delegado de polícia toma conhecimento daquele BO e despacha. Instaurar um inquérito, chamar a vítima, esclarecer os fatos. Seria isso, né? Ou então, quando elas fazem pelo 181, né, pelo 180, enfim, a pessoa que tomar conhecimento ali tem que caminhar para a autoridade competente, que quem vai investigar seria a autoridade policial judiciária, né, a Polícia Civil, por meio do seu delegado. Tem que haver uma interpretação conjunta da lei, dessa lei 14.022, agora editada em julho, né, desse ano, por causa da pandemia, com essa disposição que o senhor falou, uma interpretação sistemática e não literal exclusivamente. E como você interpreta essa subsidiariedade em termos de juiz, delegado de polícia e policial? Como você interpreta isso pelo princípio do juiz natural? Eu acredito o seguinte, eu acho que não fere o princípio do juiz natural, porque a própria lei diz quem é a autoridade competente em série de comarca seria o juiz. E que juiz seria esse? Isso daí não precisa nem estar na lei, né? Porque nós sabemos que é um princípio do direito, né? Que não pode ser violado, que é o princípio do juiz natural. Seria o juiz competente naquela comarca para apurar aquele fato. Nós temos comarcas grandes que têm vara especializada, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Então, qual vai ser o juiz competente? Que é o juiz natural nesse caso? Vai ser o juiz pré-estabelecido naquela cidade, naquela vara competente, né? E o delegado? O delegado também, hoje em dia, está muito na moda também falar do delegado natural, baseado no princípio do juiz natural. Mesma coisa, se for uma cidade que tenha mais de um delegado, muitas vezes vai ter uma delegacia especializada de proteção à mulher, que é no caso aqui da cidade onde eu trabalho, por exemplo. Eu trabalho numa delegacia especializada da mulher. Quem seria o delegado natural aqui? Seria eu, no caso. Só que, nessa cidade onde eu trabalho, aqui é série de comarca. Então, eu não tenho como dar a medida protetiva aqui, porque aqui nós temos um juiz competente para tanto, né? Mas seria mais ou menos nesse princípio, né? Seria o juiz natural daquele local, né? No meu entendimento. Sim, até mesmo porque o critério ele é subsidiário, né? A proteção da mulher tem que buscar uma proteção efetiva. Então, não havendo o juiz, que é o competente, naturalmente, para se conceder ou negar uma medida protetiva, então, para buscar uma efetivação maior, aí sim o delegado de polícia e, em último caso, o policial. Eu também vislumbro que não haveria uma transgressão ao princípio do juiz natural, sobretudo no caso dessa escala, né? De prioridade. Um dos comandos editada em julho, nesse cenário epidemiológico, refere-se à prova. E fala assim, ó, poderá considerar provas coletadas eletronicamente ou por audiovisual em momento anterior à lavratura do boletim de ocorrência. Ou seja, a vítima, seja a mulher ou vulnerável, idoso, a pessoa que tem necessidade especial, ela apresentando uma evidência, essa evidência ela foi interpretada, uma interpretação literal do artigo como prova. Só que não houve uma análise dessa prova enquanto contraditória pela defesa. Você acredita que essa disposição dessa previsão da Lei 14.022 foi editada em julho agora, por causa da pandemia? A gente tem que fazer uma interpretação de prova mesmo, ou seja, ela tem uma validação em termo conjunto probatório ou apenas em termos de evidência? Ó, é mais um indício, não necessariamente refere-se à prova com todo o efeito jurídico que prova fornece dentro do processo penal. Porque numa leitura inicial, vejo assim, como tudo aconteceu de uma forma muito rápida, eu acredito que eles fizeram a edição de uma lei sem dimensionar os efeitos jurídicos. E aí a gente tem, por exemplo, tem que deslocar o médico na casa da vítima para fazer o exame de corpo de delito. A proteção, ela é linda, só que a prática é inviável. Aí tem uma outra possibilidade, concessão de medida protetiva online. Ok, aí nós encontramos uma outra dificuldade prática. Essa ocorrência online, ela traz subsídio fático suficiente para uma decretação de uma medida online? Ela tem toda a circunstância de um fato que faça compreender que realmente está havendo uma violência contra a mulher ou está havendo um conflito familiar? Então, sim, tem um comando que tem uma previsão muito bonita de forma legislativa, a prática já não tem essa correspondência. Uma outra questão também é agora que eu estou trazendo. Fala-se que poderá considerar provas coletadas antes do registro da ocorrência. Então, você vai considerar isso como prova, só que não houve uma análise diante do contraditório e da defesa. E isso vai trazer consequências jurídicas para o autor do fato, que aqui eu vou chamar de agressor, né? Mas é o autor do fato. Como você interpreta essa disposição legislativa no que se refere à prova? Provas coletadas antes. Ela trazer efeito jurídico ao caso. Eu considero, na verdade, que isso vai funcionar como indício, né? Até porque, que nem você... Sim. Tô escutando. Tá me escutando? Tá me escutando? Tá me escutando? Oi? Teste. Teste.
Tá, eu considero que vai funcionar como indício, simples indício, e não como prova. Até porque você vai estar fora do crivo aí do contraditório, da ampla defesa. Então, funciona assim, como um indício, eventualmente, para no futuro até existir um eventual indiciamento por parte do delegado de polícia, tá? Mas não como uma prova, como uma condenação num processo crime. Ser objeto depois de averiguação, por meio de um contraditório, de uma defesa, por meio de uma intervenção de um advogado juntamente no processo, né? Mas não como prova, como a lei diz, né? Uma simples prova ali funcionando como prova, né? Sem um contraditório, né? No meu ponto de vista. Sim, nós estamos caminhando para a reta final. Em 1 hora, o Instagram derruba a live. Então, nós temos 10 minutos para discutirmos a nossa temática antes do Instagram derrubar. Quais são as suas considerações sobre a nossa temática? Teoria e prática, congruência e divergência. O que você tem a nos trazer nessa reta final de live aqui? Acho que a lei é muito boa, a Lei Maria da Penha é excelente, ela veio proteger a mulher realmente de uma forma fantástica. É uma lei que não é tão antiga assim, ela é antiga, mas não é tão, é de 2006. Mas vejam vocês que antes de 2006, o autor, ele batia na sua esposa, deixava ela com o olho roxo, iam os dois para a delegacia, né? Chegavam na delegacia, se lavravam um termo circunstanciado e o rapaz ia embora para casa. Tá escutando? Alô? Sim, Som? sim. Ok. Sim. Aí lavrava-se um termo circunstanciado antigamente, quando o agressor agredia a vítima, ela ia para a delegacia com o olho roxo, lavrava-se um termo circunstanciado, ele se comprometia a ir para o fórum e não era efetuada a prisão em flagrante contra ele e saíam os dois ali da delegacia e a mulher com o olho roxo. Né? A lei veio proibir a aplicação da Lei 9.099, né? Evoluiu muito nesse sentido. Hoje em dia, se o agressor não vai se aplicar na Lei Maria da Penha, força do artigo 41, a Lei 9.099, se o agressor agredir a vítima, ameaçar, praticar crime contra a honra, for para a delegacia, vai ser arbitrada uma fiança pelo delegado. Se ele não pagar, ele vai ser preso, vai ser recolhido. Então, teve uma evolução muito grande da lei, só que nós temos que saber também que a lei, como tudo na vida, nada é perfeito, né? Tem algumas imperfeições, como nós dissemos aqui há pouco tempo. Discussão sobre guarda de filhos, alimentos, bem patrimonial, enfim. Realmente existe essa... E agora que eles falou, na pandemia veio a lei querer evoluir tudo aí, e tem coisas que nós sabemos que é inconsistente, né? Disponibilizar uma equipe do IML para em cada vítima de violência doméstica numa cidade. Impraticável, pelo menos com a nossa realidade, né? Mas evoluímos muito, sim, e essa lei é uma lei fantástica, e eu não sei como é a realidade em outras cidades, mas na cidade que eu trabalho aqui, nós pedimos a medida protetiva, geralmente, a lei nos dá até 48 horas, nós pedimos no mesmo dia, nós mandamos para o judiciário, e no judiciário também, eles têm até 48 horas para a lei para decidir, mas no mesmo dia também o juiz aqui decide, e no mesmo dia a mulher já sai intimada se foi deferida ou não aquela medida protetiva. Então é tudo muito rápido, funciona muito bem. Né? Eu acredito que nas outras cidades dos demais estados brasileiros também deve funcionar no mesmo sentido. Então veja você que a lei realmente veio para ficar e é fantástica do meu ponto de vista. Tem muito mais a enobrecer o sistema jurídico do que prejudicar, né, do meu ponto de vista. Na sua atuação prática, sobretudo em razão de que a sua delegacia é especializada na mulher, o que você enfrenta de maior dificuldade no que se refere à previsão legal e a falta de estrutura física? Ou às vezes nem estrutura física. O que você percebe assim, no exercício da sua atuação enquanto delegado de polícia, o que é mais difícil de cumprir do comando da lei? O que você enfrenta de maior dificuldade? Ó, você fala assim, nossa, é uma previsão legal bonita, eu não consigo colocá-la em prática. Eu acredito que, na verdade, é a própria vítima que às vezes traz o maior embargo para a lei funcionar. Por quê? Em que sentido? Muitas vezes ela vem, ela pede a medida protetiva, o juiz dá a medida protetiva, no dia seguinte ela volta com ele, estão morando junto, não comunicou para o judiciário, não comunicou a polícia,
medida protetiva em vigor. Aí, eventualmente, a polícia militar aqui, às vezes, faz vistoria. Vai lá na casa, de casa em casa, para ver se o casal, se o rapaz está agredindo a mulher ou não. E encontra os dois lá. Olha que maravilha. E muitas vezes leva para a delegacia e é prisão em flagrante. Por quê? Ah, mas acontece que não tem... Aí para ser uma discussão jurídica, né? A parte, que aí seria um tema para uma outra live. Ah, mas até que ponto ele deve ser preso? Bom, o que acontece aqui? O sujeito passivo aqui não é só a vítima, ela é o Estado, é uma decisão judicial que está sendo descumprida. Né? Na verdade, tem que ser revogada aquela decisão judicial para eles poderem estarem juntos, o casal. A partir do momento que ela não comunica, em tese tem um crime ocorrendo. Mas olha que problema, você vai entrar na esfera de uma família, no âmbito familiar, tirar um pai de casal de dentro de casa, prender ele em flagrante, sendo que ele não fez mais nenhum, não praticou mais nenhum crime contra ela, estão vivendo bem numa casa, simplesmente porque ela não comunicou ao judiciário para revogar aquela decisão judicial. Então você vê o problema, muitas vezes a vítima vem, perde a medida protetiva, no dia seguinte já voltou com ele. Né? E muitas vezes também ela é agredida, ela sofre crimes, e no dia seguinte também volta com ele. E aí tem todo um sistema policial, um sistema do Poder Judiciário andando em andamento, gastos para o erário, para o Estado, né? Porque você tem um gasto enorme, que é uma equipe policial, você tem uma equipe do Poder Judiciário, você tem o Ministério Público trabalhando, né? E a mulher simplesmente voltou e acabou e não comunicou. E muitas vezes ela volta na delegacia no dia seguinte e fala, delegado, eu quero tirar o inquérito, por exemplo. Eu falo, não tenho como arquivar inquérito. E tem mais, se foi lesão corporal, é incondicionado, né? O Supremo já entendeu, a súmula 542 do STJ já falou, se a mulher tiver a lesão corporal, a ação é incondicionada. Não tem nem como ela tirar, nem na delegacia, nem no Poder Judiciário. Né? Então, esse que é o maior problema, eu acho, é as mulheres serem agredidas e voltarem. E muitas vezes isso acontece, infelizmente, em razão da dependência financeira. Né? E eu falo para elas, né? Não fique com ninguém por causa de dependência financeira. Claro, muitas vezes a mulher passou a vida inteira sendo sustentada pelo homem, trabalhando em casa, e depois, quando ela começa a ser agredida, já com a idade de 50, 60 anos, ela não quer mais sair de casa. Eu falo, vai atrás de ajuda da sua família, do seu irmão, pai, filho, né? Para não viver prisioneira daquele dinheiro, daquela dependência financeira e ficar sendo agredida, né? Porque ninguém é dono de ninguém. Esse é um ponto de vista. O maior problema que a gente tem é essa estrutura da mulher se conscientizar quando aquele relacionamento não dá mais para existir. Aí, interessante, talvez, se houvesse, pelo que o senhor está me dizendo aqui, então, de maior enfrentamento da lei com a prática, aí eu já vislumbro uma outra possibilidade, políticas públicas. Se houvesse políticas públicas voltadas para a mulher, tanto no que se refere a dar um suporte de abrigo, olha, mulher, você não tem para onde ir, então, nós temos uma casa de apoio, uma casa de abrigo em cada cidade, que aí é outra questão que nós vamos deparar com falta de estrutura orçamentária, às vezes, ou falta de planejamento do governo nesse sentido. Mas, assim... Então, se a independência financeira, por meio de uma atuação do Estado, nós já teríamos aí uma possibilidade de que a lei fosse melhor cumprida. E uma outra questão, o fato que gerou a medida protetiva foi um fato isolado na vida do casal. Mas a medida protetiva ela está em vigor, de tal modo que o marido não pode se aproximar da mulher, mas eles se reconciliaram. E aquele fato foi um fato isolado. Aí, de repente, igual você está comentando, vai haver uma prisão lá, seja porque houve o descumprimento de medida preventiva, ou seja, em razão de um fato novo, que chegou lá, eles estavam discutindo. E aí a gente vai entrar num outro cerne. A família, ela tem independência no que se refere ao poder decisório da sua gestão, inclusive com previsão constitucional. O Estado não intervém na família, exceto em casos que demandam a atuação do Estado. Mas aí o Estado vai ter que interferir, porque existe uma medida protetiva em vigor, essa medida está sendo descumprida porque o policial militar foi lá e viu que eles estão juntos, sendo que no dia anterior já houve uma decisão no sentido de decretar a medida protetiva. Então, eu estou vislumbrando que a prática, pelo que o senhor está me trazendo de informação, que a prática ela está se tornando incongruente com a previsão legislativa por uma questão cultural ou por uma questão, às vezes, de
Quando eu falo cultural, é a mulher ser submissa ao homem no aspecto financeiro ou emocional, e aí nós temos que trabalhar as nossas mulheres para que elas se tornem empoderadas o suficiente para que elas se tornem autossuficientes emocionalmente e financeiramente, e também para que tenhamos uma estrutura tanto da sociedade quanto do governo, né? Se a sociedade, os vizinhos prestaram um auxílio, a família prestar um auxílio, talvez não haja essa diferença teórica e prática da previsão da Lei Maria da Penha. Nós estamos caminhando para a nossa reta final, faltam menos de 5 minutos. Eu quero agradecê-lo por essa oportunidade de diálogo. Tenhamos mais oportunidades jurídicas junto a sinta-se acolhido por nós, que tenhamos outra possibilidade, seja de um curso, seja de uma live com outra temática, seja participando de um webinar, discutindo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, foi maravilhoso. É muito bom conversarmos com alguém que tenha a prática, porque nós temos uma outra realidade, né? É uma realidade, sai da realidade teórica, que é a previsão legislativa, para uma realidade prática. Muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por esse diálogo, obrigada pelas informações que você nos trouxe, agregou bastante aos nossos aqui. Eu vou habilitar os comentários, por uma questão de melhor comunicação, transmissão da live. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para fazer. Passo a palavra a você para que você faça suas considerações finais. Meu muito obrigada e que tenha uma outra oportunidade. Muito obrigado, doutora Rafaela. Muito obrigado aí também a ESA, né, Escola Superior de Advocacia de Goiás. Eu agradeço bastante o convite de vocês, essa oportunidade de poder estar falando um pouquinho aqui sobre a Lei Maria da Penha. Eu costumo dizer que eu estou sempre aprendendo também, não sei tudo, não sou dono da verdade, mas o pouquinho que eu tenho aqui de conhecimento da vivência do dia a dia, eu gosto de falar bastante, tá? E também estou à disposição de vocês para o que precisar, se quiser falar de outro tema também, estamos aí, tá? Prisão em flagrante, a Lei Maria da Penha também, que é uma coisa que concorre muito. Chega na delegacia lá, já aconteceu comigo, no decorrer da prisão, a mulher fala que não quer mais que ele seja preso, e quando tem lesão, é horrível, porque a gente não tem o que fazer, tem que ser preso. Já vi casos da mulher pedir, vir chorando na minha sala, pedindo para que o rapaz, no decorrer do flagrante, né, que demora umas 3, 4 horas para fazer, ela cheia de sangue, no decorrer do flagrante, delegado, não quero mais que ele seja preso. Começou a chorar. Eu falei, agora não tem como, porque é incondicionado. Aí eu arbitrei a fiança, isso me marcou muito até. De madrugada, ela saiu da delegacia, não sei onde ela foi tirar dinheiro, porque de madrugada você não consegue tirar um certo valor no caixa eletrônico. Voltou com dinheiro, cheio de sangue, e pagou a fiança dele e saímos os dois de mão dada da delegacia, né? É um exemplo que eu sempre dou, que realmente é difícil. A Lei Maria da Penha, a lei é muito boa, mas, como você falou, a maior dificuldade que eu tenho realmente é a própria mulher entender quando aquele relacionamento não é mais saudável, né? Mas estamos aí, à disposição, o que precisar aqui, estamos de portas abertas. Muito obrigado. E acaba que causando um certo repúdio, né? Pensa, a mulher está ensanguentada, buscou o dinheiro para tirar o agressor dela. Eu depois aqui também um caso que a mulher ela era muito agredida pelo companheiro dela. O companheiro dessa, além de agredi-la, ele estuprava as filhas. Ela fazia vista grossa ao estupro porque ela não conseguia ficar sem ele. Ela tinha uma dependência emocional tão grande em relação a ele que ela fingia não ver o estupro. Aí a gente já até na área de autoria por omissão, que é o crime comissivo impróprio, em razão dela ser a figura do garantidor, né? Ela devia e podia impedir o resultado e não impediu, que foi o estupro das próprias filhas. Mas por causa de uma dependência emocional. E assim, ela fica muito machucada por ele. Ela fica machucada por ele, a família tira, a sociedade tira, o poder público. De repente, ela volta. O ciclo vicioso, ele se repete. Aí você fica pensando, poxa, ela está machucada, as filhas foram estupradas, e ela volta para esse ciclo vicioso e trabalhar a conscientização. Eu imagino que é como se fosse um vício, é difícil sair.
precisa de muito, muito suporte para poder sair desse ciclo e recomeçar a vida. E a Maria tem que buscar essa aproximação. Por mais que seja difícil, é buscar harmonizar o sistema jurídico penal com esse aspecto psicológico e social, e até mesmo a atuação do poder público com políticas públicas e até mesmo sua estrutura em termos de órgãos públicos. Doutor, mais uma vez, nós temos menos de 1 minuto para essa live cair. Obrigada de coração. Foi um prazer muito grande esse papo com você. Que tenhamos outras oportunidades. E sinta-se à vontade para voltar à nossa casa. E quando tiver possibilidade de cursos e encontros presenciais, venha nos visitar. Goiás o receberá muito bem. A nossa escola receberá muito bem. Vamos promover aí um evento juntos. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. No mesmo sentido, também põe à disposição para vocês. Quando vierem para cá também, estou à disposição. Venham nos visitar, venham na delegacia, tá? Venham conhecer a nossa estrutura, tá? Estamos aqui para servir. Eu costumo dizer, o servidor público está aqui para servir a sociedade, não para ser servido, né? Estamos, então, à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma ótima terça para todos. Uma semana de muito trabalho, muito rendimento, considerando que é a nossa reta final aí antes do recesso forense. Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.